No programa de hoje, vamos conversar com o Edson Sardinha. Ele é jornalista e também diretor de redação do portal Congresso em Foco. Conosco vai fazer uma avaliação, depois que a poeira baixou um pouco, do primeiro turno das eleições de 2022 e também as expectativas para o segundo turno. Vamos conversar sobre resultados, de um modo geral, para o Congresso Nacional e também presidência da República. Seja bem-vindo, Edson Sardinha, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Prazer falar com você e com os seus ouvintes. Igualmente, eu gostaria de pedir que você iniciasse nessa nossa entrevista, né, compartilhando conosco a sua visão geral em relação ao resultado das eleições no primeiro turno. Ok. Eu acho que nós tivemos, assim, numa eleição do Congresso, tivemos alguma uma variação, né, quer dizer, talvez um crescimento maior de partidos de direita e centro-direita, mas que não chega a ser tão significativo em relação ao que houve, né, na eleição passada, em que já havia, assim, um Congresso com esse mesmo desenho de direita e centro-direita, né? Nós tivemos os dois como principais protagonistas aí da eleição para o Congresso, o PT e o PL, né? Quer dizer, o PT federado também com o PCdoB e o PV, e o PL como a maior bancada, tanto na Câmara quanto no Senado, né? O que se percebe é que no Senado, embora no primeiro momento possa ter dado a impressão de que há uma mudança no cenário completamente favorável ao presidente Bolsonaro, na verdade, houve algumas mudanças, né, de peças. Então, saíram alguns senadores que já eram governistas e entraram outros governistas. Em alguns casos, estão saindo governistas e entrando líderes oposicionistas, né? Quer dizer, o PT, por exemplo, fez alguns senadores campeões de votos, né? Como, por exemplo, o senador eleito Camilo Santana, né? Do Ceará, por exemplo, né? Como a senadora lá em Pernambuco, né, mais de 2 milhões de votos, né? Exatamente. A senadora Tereza Leitão, que vai entrar no lugar do ex, né, líder do governo, né, Fernando Bezerra, né? Então, há uma certa equivalência com algumas dessas mudanças se a gente olhar caso a caso, né? E há um detalhe também, me parece, Edson Sarney, você que acompanha, né, esses dados, né, sendo diretor de redação do portal Congresso em Foco, um portal nacional, acompanha todos os detalhes do Congresso Nacional, Câmara, Senado. Em alguns lugares, né, em que pese ter sido eleito um senador, por exemplo, governista, na verdade, isso se deu pela divisão da oposição em vários estados. Né? Como a oposição em alguns estados tinha mais de um candidato, por exemplo, o caso do Rio Grande do Norte e outros estados também, né? Se você somar os votos da oposição, dá mais votos do que o voto da situação, do que o voto do governo. Mas como estavam divididos e a eleição era para uma vaga de Senado, deu a eleição do senador no plano governista, não é? Exatamente, você tem toda a razão. Então, se olharmos assim no caso a caso, a gente vai ver que não vai haver uma mudança muito grande em relação ao perfil predominante, né, dos senadores, da mesma forma na Câmara, né? E a gente tem que perceber também que nem todos os filiados ao PL, por exemplo, ou esses candidatos por eleitos com apoio do governo, são necessariamente bolsonaristas, né? Há uma parte desse partido que não é, que já vem de antes, né? Que tem muito mais o perfil do centrão do que o perfil bolsonarista, né? Ou seja, que é uma parte que é volátil, né? Que pode eventualmente compor até com o ex-presidente Lula, caso ele saia vitorioso aí no segundo turno, né? Então, o que nós tivemos também muitas mudanças, né, de nomes, né, gente que chegou ao Congresso carregado pela onda bolsonarista, né, como Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, né, e que depois viraram oposição ao governo, né, e perderam esses votos
que eles tinham, né, e não conseguiram renovar os mandatos. E aí por outro lado, também não tivemos chegada agora de parlamentares, inclusive o parlamentar mais votado em número absoluto, né, que é o Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, com mais de 1 milhão de votos, né, um parlamentar super jovem, né, de 26 anos, e muito influente nas redes sociais, né. Quer dizer, a gente tem também uma mudança de a eleição confirma o peso das redes sociais, né? Ou seja, tem figuras que estão chegando muito mais como influenciadoras digitais do que como nós tínhamos até alguns anos atrás o chamado voto de opinião, né? Que eram aqueles políticos, às vezes não eram tão populares, mas pelas posições que eles abraçavam, né? Em relação a determinados temas, pela forma com que eles se postavam, né? Num discurso mais do campo das ideias, do que muitas vezes no campo das promessas fácil, enfim, eles conseguiam se destacar. Agora a gente percebe que há, então, esse grupo desses parlamentares que se elegem e se reelegem graças à força das redes sociais, né? Então, acho que assim, não é um fenômeno novo de agora dessa eleição, já vem das eleições passadas, mas que está cada vez mais forte, né? E acende aí uma luz aí para esses parlamentares que não têm exatamente esse perfil, né? A eleição para eles vai ficando cada vez mais difícil, né? Sem dúvida. E me parece, não sei qual a sua visão a respeito, eu peço um comentário, que, de um certo modo, a polarização em relação à eleição presidencial acabou se refletindo nos resultados para a Câmara e para o Senado, o Congresso Nacional, né? Porque, em que pese algumas mudanças, na verdade, você vê o incremento do partido do presidente como Bolsonaro como o partido do ex-presidente Lula, né? Você teve digamos assim, situação e oposição na mesma polarização se refletindo. É essa visão que você tem também? Não, sem dúvida, né? Se refletiu fortemente isso, né? Tanto que o PL e o PT foram os partidos que fizeram as maiores bancadas, né? Na Câmara, por exemplo. E o PL vai ser um partido muito importante no Senado, na próxima legislatura, porque ele sai como o partido, juntando com os parlamentares que estão lá, né, que tem mais 4 anos de mandato, e os eleitos agora, né, vai ser o maior partido, né? Agora, eu acho que para que lado isso vai depender muito do resultado final da eleição presidencial, né? E eu até O diria o PL seguinte, sempre foi um olhando partido governista, né? isso, e olhando um pouquinho para trás, né, nem muito atrás, dentro desse próprio governo que aí está, né, o atual presidente Jair Bolsonaro, que já passou por, acho que bem uma dezena de partidos políticos, quase isso, se elegeu inclusive pelo PSL, que foi um partido que ganhou robustez na onda bolsonarista no começo do governo, mas depois se desmilinguiu e hoje nem existe mais. Acabou fundindo e se formando com outros partidos, como o DEM, que era o PFL, que era a Arena da ditadura militar, né? Uhum. Acabou se fundindo e formando União Brasil. Né? Então, assim, não sei se, independente do resultado da eleição, né, e aponta para a volta do a eleição aponta para a volta do ex-presidente Lula à presidência da República, eu não sei se mesmo que o contrário aconteça, se esse partido vai permanecer, porque se observou muitas brigas internas com o próprio presidente da República, e entre eles o que, como ele não é um presidente de um partido construído com base sólida, né, é uma coisa muito de ocasião e que depois se evapora, talvez a mesma coisa se repita independente do resultado da eleição, né? Até porque a gente está falando do PL, que é um partido que a gente sabe que tem dono, né? O Valdemar Costa Neto é o dono do partido, né? Então, quer dizer, é uma figura assim personalista, né? E que não vai ceder, não vai abrir mão do partido se tiver embates duros com o presidente Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, o Luciano Bivar, que não tem o mesmo peso que o Valdemar Costa Neto tem, né, nacionalmente, dentro do PL, né? Quer dizer, o Valdemar Costa Neto, o PL foi o partido do vice-presidente José Alencar, ali na primeira eleição do Lula, né? Um partido que teve também envolvido ali no mensalão. Quer dizer, é um partido que já está acostumado a ter um protagonismo, por exemplo, o PSL do Bivar não tinha, né? E o próprio Valdemar Costa Neto tinha um peso
maior, né, uma figura assim com mais peso nacionalmente do que o próprio Luciano Bivar. O Luciano Bivar, quer dizer, trombou com o Bolsonaro e o Bolsonaro, né, perdeu, né, digamos assim, o partido para ele, né? Depois aconteceu o que você mesmo lembrou aí da fusão com o DEM, a formação do União Brasil, né? Então, é uma relação sempre muito delicada você estabelecer esse tipo de contato, né? Você agrupar os seus políticos num partido que tem dono, né? E aí fica aquela disputa entre dois donos aí no caso, né? O presidente oficial do partido e o presidente da República, evidentemente, que é uma força muito grande. Mas nesse sistema partidário que a gente tem, quer dizer, é mais fácil, num eventual confronto, o presidente sair e tentar formar, por exemplo, um outro partido, coisa que ele tentou fazer e não teve sucesso, durante o seu mandato, e, e recomeçar e levar, né, a sua turma com ele, né? Me lembra muito o que aconteceu com o próprio Gustavo, acho que é Gustavo Bebiano o nome, se não me falha a memória, né, que foi quem entregou o partido nas mãos de Bolsonaro e depois levou a rasteira do próprio, né, saiu do governo, né, e acabou, inclusive, falecendo posteriormente. E me parece, eu queria um comentário seu sobre isso, que também acho que as urnas, de certo modo, trouxeram uma outra mensagem que merece ser estudada, interessante, que em relação à coerência política. Se você observar, boa parte daqueles que foram bolsonaristas do começo ao fim, em parte, me parece que na maior parte obtiveram sucesso nas urnas, aqueles que oscilaram, né? Estavam com o Bolsonaro, depois saíram, depois voltaram, né, acabaram perdendo a eleição, e do mesmo modo, em relação à oposição ou ao ex-presidente Lula, quem estava de um lado foi e tentou voltar depois, acabou se perdendo no caminho, perdeu as eleições também. Não sei se você captou essa mesma impressão ou se não é uma análise muito correta. Não, eu concordo com você, né? A gente até citou alguns exemplos aqui de parlamentares que se elegeram, né, apoiando o Bolsonaro, depois romperam, né? O que acontece? Muitos desses parlamentares eles não tinham o voto que eles tinham eram os votos do Bolsonaro, né? E eles se apresentavam como as vozes do Bolsonaro, né? Eram rostos já conhecidos, né? Tinha uma outra trajetória antes, por exemplo, no caso da Joyce, como jornalista, como apresentadora, né? Como youtuber. No caso do Alexandre Frota, por exemplo, já como ator, né? Ele, inclusive, nem tentou a reeleição para a Câmara, né? Tentou para deputado estadual e nem assim conseguiu, né? Quer dizer, mostra que, no caso da Joyce, ela perdeu 99% dos votos dela, né? É um caso, assim, muito interessante, né? Chega a ser chocante, porque ela perdeu mais de 1 milhão de votos. Ela teve mais E de foi foi a ela quem deputada federal mais denunciou o votada. gabinete do ódio, né? Exatamente, quer dizer, e aí. Com a riqueza de detalhes impressionante como é que funciona. Exato. E aí, quer dizer, ela teve agora 13 mil votos, né? Caiu de 1 milhão para 13 mil votos. Ou seja, ela se queimou com o eleitor do Bolsonaro, né? Que Bolsonaro e a turma dele ali pediram nela o rótulo de traidora, e ao mesmo tempo ela não conseguiu convencer os eleitores anti-bolsonaristas com essa nova versão dela, né? Então, é uma situação muito complicada para político que rompe, né? Com um Porque lado, né? com um lado, ainda mais ela que tinha uma fama, né, muito forte de ser antipetista, né? Então, Exatamente. né, isso é uma coisa muito importante, assim, você tem que ter lado, né, na política, né? Se você ficar ali em cima do muro, você pode cair. E se você assumir um lado e quiser mudar para o outro, né, a chance de você se dar mal é grande, né? Exato. E tanto Mesmo ela que quanto outros esteja, parlamentares. mesmo que você esteja em baixa ou em alta, né, é importante você tomar posição na política, né? E Exatamente. olhando até nomes para o futuro que podem ou teriam chance até de se consolidar, eu vejo com uma certa preocupação, por exemplo, as posturas opostas, inclusive, quer dizer, posturas semelhantes, mas que estariam optando por lados opostos. Se você observar um nome potencial para crescer no âmbito de Brasil, que é o Rodrigo Leite, que foi governador do Rio Grande do Sul, né? Eduardo E, Leite, né? Eduardo Leite, desculpa, eu confundi o Uhum. Rodrigo Garcia, que é de São Paulo, com o Eduardo Leite. Uhum. O Eduardo Leite, desculpe, Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, né? Acaba que não quer se posicionar
numa tentativa de reeleição, de eleição novamente para o governo do Estado. E você vai lá para Salvador, por exemplo, o caso do ACM Neto, né, que ele, se um lado é o lado do ex-presidente Lula, o outro lado, naturalmente, seria o lado, digamos assim, de se declarar favorável a alguma aliança, alguma parceria com o Bolsonaro, mas também fica calado, né? E são dois colégios, né, onde, por exemplo, há uma hegemonia muito forte do PT na Bahia, e do outro lado, no Rio Grande do Sul, você tem uma tendência maior pró-Bolsonaro, né? Ou seja, não, tanto um quanto o outro poderia se posicionar, né, nesse sentido, mas adotaram a neutralidade, né? Sim, no caso, por exemplo, do Assemineto, ele fica, quer dizer, ele teve uma relação boa, né, com o Bolsonaro, né, o Bolsonaro, inclusive, disse recentemente que gosta muito do Assemineto, ah, né, chegou a haver uma crise ali no DEM, né, com a saída do Rodrigo Maia, exatamente por causa dessa aproximação do Assemineto com o Bolsonaro, mas, por outro lado, ele não quer nacionalizar a eleição, né? Porque para o eleitor baiano é muito claro quem é o candidato que está com Lula, né? Que é o Jerônimo Rodrigues, né? Quer dizer, e eles, o Assemineto sabe que se ele se posicionar a favor de Bolsonaro, ele, né, vai estar perdendo votos ali de quem apoia o Lula, né? No estado, né? Um estado onde o Lula é muito forte, né? Então ele fica, de fato, numa situação ali meio delicada, porque ele sabe que o apoio do Lula é para o adversário dele e não para ele, né? Então, em alguns estados a gente está tendo isso. Em alguns estados os candidatos querem nacionalizar a campanha, né, para polarizar ali entre o Lula e o Bolsonaro, mas outros estados os parlamentares querem deixar separar bem É, uma coisa no da caso do Rio outra que Grande não do acham Sul, conveniente. no caso do Rio Grande do Sul, o normal, né, seria que o Eduardo Leite, nesses termos, declarasse o apoio a Lula, ou fizesse alguma parceria com Lula, ou seja, né, acaba assumindo a neutralidade. É uma situação semelhante em casos diferentes, né? Exatamente, né? Quer dizer, e acho que tem muito a ver também das cores políticas locais, né? Quer dizer, no Rio Grande do Sul há também o Bolsonaro é forte no Rio Grande do Sul, né? Por outro lado, o Leite também não quer perder os eleitores do Bolsonaro Exatamente. que podem estar com ele e não estar necessariamente com o Onix, né? E há uma disputa grande ali do PT com os outros partidos ali, né? Com o próprio PSDB, enfim, então há esses embates assim regionais, né? Eles têm cores muito próprias, né? Conforme o Sem estado, dúvida. né? E eu gostaria de uma palavra sua em relação ao resultado da eleição presidencial, né? Qual é a sua avaliação do resultado do primeiro turno? E, na sequência, a gente conversa um pouco também sobre expectativas em relação ao segundo turno. Uhum. Eu acho que há um questionamento muito grande sobre os resultados apontados pelos institutos de pesquisa, né? E o resultado final das urnas, né? É interessante, acho, algumas considerações, né? Primeiro, assim, as pesquisas erraram, não conseguiram captar o voto do Bolsonaro, né? Em geral, né, os grandes institutos jogaram para baixo ali o percentual de votos que era estimado para Bolsonaro. Mas no Especialmente em Lula algumas, não, né? especialmente em alguns lugares, como não São Paulo, capital, mas o interior Uhum. de São Paulo, Sim, né? E algumas projeções que se fazia para Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, né? Onde ele teve uma quantidade de votos a mais do que o esperado. Mas realmente, como você dizendo, o percentual de Lula, os institutos, na maioria, acertaram, né? exatamente, né? Acho que a dificuldade, eu acho que isso já entrando um pouco nessa sua segunda pergunta sobre as expectativas, né? Isso que deixa a gente com a pulga atrás da orelha é se esse eleitor do Bolsonaro está sendo de fato captado agora, né? Que são apenas dois candidatos, né? E os institutos já mostravam uma queda de Ciro Gomes, né? E ele caindo já ali, ficando empatado tecnicamente com a Simone Tebet, né? Ou seja, se a gente olhar a ordem dos candidatos, os institutos eles acertaram, a gente pode dizer isso, né? Ou erraram por pouco, na verdade, porque o Ciro e a Simone estavam ali, né, meio que já empatados, né? Agora, eu acho que serve também para a gente, como imprensa também, né, pensar um pouco mais, assim, porque esse ano, né, por exemplo, saíram muitas pesquisas, todo dia saíam uma ou duas pesquisas, nisso acaba ditando, né, de certa forma,
debate, né, ditando a pauta, enfim. E assim, e as pesquisas elas são apenas um recorte ali, né? Quer dizer, se você daquele instante, né? daquele Agora, instante, né? Não é agora ainda um assim tem um outro, prognóstico. ainda assim tem outro fator também que foi o seguinte, as pesquisas davam que poderia ou não a eleição terminar no primeiro turno, que ele estava dentro da margem de erro, né, de 2% para Exatamente. mais ou para menos. Na verdade, por aproximadamente 1,5 ponto é que a eleição não foi definida no primeiro turno, né? Exatamente, você estaria dentro dessa margem de erro, né? Foram, se você observar, faltaram cerca de 2 milhões de votos para o Lula para vencer no primeiro turno, e a vantagem dele foi de 6 milhões sobre o Bolsonaro, né? Então, acho que a gente tem que também ter a compreensão de que a pesquisa não é um prognóstico. O objetivo da pesquisa não é antecipar o resultado. Se fosse assim, não precisava ter eleição, né? Fazia pesquisa e A pesquisa já estava resolvia. resolvido, né? E a gente tem que considerar que muitas vezes as pessoas mudam de voto ali, decidem o voto na última hora, né? Então, acho que não é o caso, assim, de fato, de se discutir, de repensar a metodologia, o peso que a mídia dá para as pesquisas, mas não acho que seja o caso de criminalizar o Instituto de Pesquisa, como querem fazer, né, o próprio presidente da República, o presidente da Câmara, né, que querem pautar projetos para obrigar os institutos a acertarem o resultado da eleição, né, o que é algo assim que Exatamente, não tem razão não tem nenhuma, razão. né, é ilógico, né, quer dizer, você sim deve punir quem for constatado que houve ali uma má utilização, houve um dolo, né, houve uma má Desvio fé ali, intencional, né, que dá para provar exatamente, tecnicamente, né? exatamente, quer dizer, para isso hoje já há recursos para isso, né? Mas é curioso que quando o candidato ele é beneficiado, ele não questiona a pesquisa, né? Ele só questiona quando ele não é o Exatamente. E primeiro divulga colocado. muito, inclusive, né? Divulga muito. As redes Exatamente, bolsonaristas, quando aparecem algumas pesquisas, inclusive malucas, dando ele muito à frente do presidente Lula, que não tem o menor sentido no atual momento, a gente observa que a divulgação é massiva, né? E, aliás, exatamente. né, você que também acompanha a política nacional, o curioso é que o presidente Bolsonaro, que tanto bateu e questionou as urnas eletrônicas, deu um jeito de empurrar os militares no meio dessa história todinha, e os militares que fizeram o relatório, parece que por parte do presidente da República ainda não houve, até hoje, nenhum posicionamento sobre o resultado apurado pelos militares Porque me parece que ele preferiu eleger, né, para esse segundo turno, os institutos de pesquisa como alvo, para deixe ali atacar. o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas ali para um eventual questionamento depois do resultado do segundo turno, caso ele venha a ser, né, derrotado, né? Quer dizer, porque também seria muito incoerente da parte dele questionar o resultado da eleição numa eleição que ele saiu bem, né, dentro do Congresso, né, com muitos aliados, né? Quer dizer, ele ia questionar o resultado da eleição, o erro estaria só na eleição presidencial e os outros eleitos com ele ali, né? Quer dizer, como é que eles ficariam, né? É, com que qual seria a finalidade, por exemplo, de um candidato eleito muito bem votado questionar a lisura do processo eleitoral, né? Depois de estar eleito, né? Então há um jogo aí de conveniência, né? Agora vamos ter primeiro e segundo turno e a gente já sabe que se ele for derrotado, ele já deixou bem claro que vai questionar o resultado das eleições, né? Mas acho que assim, a gente vai agora para esse segundo turno com uma expectativa de uma eleição assim, de ser decidida com uma diferença muito pequena, né, de votos, né? As pesquisas têm indicado aí que é uma margem pequena, né? Todas têm apontado a vantagem do ex-presidente Lula, mas ainda assim com uma diferença pequena. Ah, e a gente vive, né, num cenário assim, né, num país em que sempre há espaço para o tal fato novo, né? Exato. O imponderável, né? Algumas coisas que às vezes acontecem, né? E a gente também está numa campanha, né? Muito movida por ódio, muita briga, muitas notícias falsas, né? E a gente ainda não consegue mensurar o efeito disso no resultado final da votação, né? É verdade. Então, acho que vai ser, assim, com certeza, a eleição mais emocionante, assim. E um outro fator também importante
é que a apuração do primeiro turno mostrou, né, que é o grande diferencial do ex-presidente Lula é no Nordeste, né? E a apuração no Nordeste, ela foi saindo ali depois, né, de apurados os votos nas outras regiões, onde, principalmente Centro-Oeste, Norte, Sul, onde Bolsonaro estava muito forte, né? Então, provavelmente a gente só vai ter um desenho mais claro do resultado final da eleição ali, por volta ali dos 90% da totalização, né? Se houver, provavelmente o Bolsonaro vai disparar, né? Porque nesses estados onde ele costuma ter uma vantagem maior, são os estados que conseguem totalizar de maneira mais rápida, né? Mas há uma tendência, né? No Nordeste são 9 estados, né? No São muitos final da estados. apuração, as coisas se equilibram aí, pelo que se coloca Equilibram, nas pesquisas, o exatamente. presidente Lula acaba ultrapassando, né? E é Ou não, também né? um Então, estado, aí que vai e é um ver estado, essa expectativa, né? e é um estado sintomático que é o estado de Minas Gerais, né? Exato, que é um estado que enfim, sempre escolheu ali quem de fato ganhou a eleição nacionalmente, né? Então, há Perfeito. um desafio para o governador Romeu Zema, né? Comprometeu aí com o Bolsonaro no segundo turno a virar votos para ele, aumentar a diferença, né, a favor do Bolsonaro, mas que é assim, que é de um partido que não conseguiu eleger deputado federal, não conseguiu eleger deputado estadual no estado dele, né? Então, quer dizer, é uma força maior pessoal dele do que do próprio Partido Novo dentro de Minas Gerais, né? Exato. Vamos ver o que ele vai conseguir entregar para o Bolsonaro, né? Perfeito. Bom, quero agradecer a participação do Edson Sardinha, jornalista, diretor de redação do portal nacional Congresso em Foco. Muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo. E eu deixo um momento final para as suas reflexões junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham e pode acrescentar com alguma informação que, porventura, a gente não tenha falado aqui na entrevista. Robson, muito obrigado mais uma vez pelo convite, um prazer estar com você, com seus ouvintes, e fazer um convite, né, ao eleitor, né, que seja qual for o voto que ele queira dar, que compareça, né, à eleição no dia 30, que vote, né, que pesquise sobre seus candidatos, que pense que tipo de país que ele quer, que tipo de candidato reflete mais o que ele quer, né, tente não deixar ter a cabeça feita, por exemplo, pelo WhatsApp, por notícias das redes sociais, né, que cheque a veracidade daquelas informações, né, porque a campanha desceu um nível muito baixo, então tem muitas mentiras por aí. Então, que a pessoa procure se informar, né, se conscientizar, saber que aquilo vai ter consequência, assim, na vida dela de uma maneira ou outra, né, Sem dúvida. na economia, na questão do atendimento, né, da saúde, da educação, enfim, todos os pontos, e votar de maneira consciente, né, e pensando no melhor para a vida dela, melhor na vida dos seus filhos, enfim, na melhora do país. Muito obrigado pelo espaço novamente e estamos à disposição. Obrigado, Edson.